Muita gente tomou stop exatamente nesse movimento do Bitcoin. E o curioso é que a estrutura parecia perfeita. Se você olhasse apenas para ela, provavelmente venderia também. Mas existe um detalhe que separa uma boa estrutura de uma boa operação: o fluxo. E quando estrutura e fluxo não conversam, o mercado costuma cobrar essa conta. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje eu vou mostrar exatamente por que esse trade parecia correto, por que ele falhou e como essa leitura poderia ter evitado um stop. Mais importante do que descobrir onde vender é entender quando não vender. Então vamos lá pessoal, por que eu estava falando que a gente poderia evitar essa venda, né? Sendo que dentro do contexto, só para a gente pegar nesse contexto aqui, a gente tinha uma estrutura aqui do diário, né? O mercado começou a subir, mitigou um nível chave aqui do próprio diário e ele fez esse choque aqui, como a gente pode ver. Então o mercado seguia nesse fluxo de alta, né? Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Então ele vem seguindo esse fluxo até o momento que ele faz o quê? Vira. Então observa aqui, a gente segue um fluxo de alta e depois ele virou exatamente aqui, que é onde está marcado esse choque. Se você tivesse se esse fosse o seu time de execução, 4 horas, você inclusive poderia ter tomado esse stop, você poderia ter feito uma venda aqui. Mas eu quero te mostrar o porquê que você poderia ter evitado isso. Porque a gente sempre conversa aqui sobre alinhamento de fluxo com estrutura. E quando a gente começa a analisar, a gente observa, vou pegar pelo diário aqui, observa só. A gente está trabalhando nessa estrutura. Eu não vou pegar muito macro, eu vou pegar mais essa parte que aconteceu agora, tá? Eu estava dando uma olhada aqui no Bitcoin e eu vi isso daqui e achei interessante comentar. Então a gente está trabalhando dentro dessa estrutura aqui do diário, certo? Então a gente tem dentro dessa estrutura de diário o quê? Um novo pivô. Então dentro do diário você tem isso daqui, ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Isso daqui é um pivô de baixa, certo? Só que como a gente está pelo diário, essa quebra aqui é um H4, né? Porque a gente sabe que a quebra, né, um pivô no time é fluxo, um time menor. Então se a gente está no diário, o fluxo é o quê? O 4 horas. Dentro desse 4 horas, a gente tem uma nova estrutura, que é a estrutura de 4 horas. Então a gente tem desse topo para esse fundo. A gente não sabe o que o mercado vai fazer. A gente não sabe se o mercado vai chegar até esse topo e vai tomar ele como liquidez. E antes de romper esse outro topo, ele pode muito bem chegar aqui, ó, alinhar alguma coisa para baixo e continuar caindo antes de romper esse topo, porque a gente não sabe se ele vai querer romper, tá? Só que como isso daqui é um 4 horas dentro de uma estrutura do diário, esse topo para mim, dentro do diário, é liquidez. É assim que eu enxergo, tá bom? E aí eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que é o que me chamou a atenção. Olha só. Quando o mercado rompeu esse diário aqui para baixo, agora eu estou no H4, tá? Quer dizer, observa aqui, ó. Observa que ele fez um pivô aqui, ó. Desceu, subiu e fez um fundo mais baixo aqui. Certo? Então esse pivô que ele fez aqui, dentro do diário, a gente entende que o quê? Que se ele romper esse topo, ele vai fazer o quê? Um choque do H4. Então aqui nós temos um H4, um choque de H4, certo? Vamos voltar para o H4 agora. Olha só. Nós temos um H4. Ele varreu a liquidez desse fundo e se colocou para cima. Então o que a gente acredita? Que dentro da estrutura do diário, ele começou o quê? O pullback. Então a gente acredita que o mercado pode vir até uma hora que ele perde fundo e ele desce. E foi exatamente isso que ele fez aqui. Certo? Ele rompeu para baixo só que ele quis continuar para cima. Só que você observa que todos esses topos rompidos aqui, ó, aqui, tudo é fluxo. Ou seja, se a gente está na H4, tudo isso daqui é 1 hora. Então qualquer coisa que o mercado vire ali em cima, ele não está virando H4, ele está virando apenas o fluxo, certo?
até o momento, ele rompeu e depois ele fez esse choque aqui. Só que esse choque, ele poderia significar o quê? Que começou a correção dessa perna aqui, certo? Que a gente estava acreditando que o quê? Que o mercado completou tudo que ele tinha para completar, né? Ele concluiu o ciclo desse range. Então, dentro desse topo e desse fundo, ele começaria uma possível continuação da tendência até romper fundo, tomando esse fundo aqui como um SMT, né? Então, o porquê que eu evitei esse stop? Quando eu coloco aqui numa hora, você vê que o mercado subiu direto, não teve nenhum fluxo alinhado. Se eu colocar aqui no 15 minutos, você vê que depois do choque, você praticamente não teve nenhum alinhamento. A não ser esse interno aqui, mas isso aqui nem dá para contar. O mercado subiu direto. Então, se não teve alinhamento de fluxo, esse stop não existe, entendeu? Então, sempre que eu comento aqui sobre estrutura, sobre alinhamento de fluxo, é justamente por isso. Porque se você opera, é que nem eu falei, se você opera e o 4 horas é seu time de execução, não tem problema você ter tomado esse stop se você acredita que ele concluiu o ciclo do range, entendeu? Porque querendo ou não, dentro do diário a gente tem o quê? Esse 4 horas aqui. E a gente não sabe se ele já concluiu, mas aqui a gente vê que ele já zerou todas as ineficiências que tinha no 4 horas. Então, se ele rompeu aqui e você fez uma venda no pullback pelo 4 horas e tomou o stop, tudo bem, é só aceitar, faz parte. Porque o seu plano de trade fez isso, se essa operação fazia parte. Agora, se você opera, por exemplo, 15 minutos, 1 hora, você deveria esperar o quê? Uma nova confirmação. E é por isso que eu evitaria esse stop aqui, porque não alinhou absolutamente nada. E na verdade agora ficou até mais interessante, porque como esse choque aqui não foi verdadeiro, olha o que ele fez aqui. Ele varreu uma liquidez e agora colocou esse 4 horas interno. Ele fez aqui, né, um 4 horas, na verdade é um outro 4 horas aqui. Ou seja, agora nós temos o que? Dentro de uma estrutura do diário, 4 horas. Então, se por um acaso ele perde esse fundo, aí sim ele vai fazer um choque de 4 horas sem ter rompido essa estrutura de 4 horas, o que poderia sim indicar pra gente uma continuidade da tendência e tomar esse fundo aqui como talvez, né, a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Então, é uma SMT, é uma Smart Money Trap. Mas você entende? Agora vai ter um pouco mais de contexto se ele rompe aqui. Não significa que ele não pode continuar aqui para descer ou chegar mais no alto e descer, ou chegar mais no alto ainda e virar esse diário aqui. Não é isso que eu quero dizer. Só estou te mostrando como a gente pode ler o mercado sempre da mesma forma e fazer os trades iguais. Então, se ele desce aqui antes de mitigar, né, essas zonas aqui de baixo, antes de varrer liquidez, chega por essas áreas e alinha alguma coisa para baixo, eu me interesso em fazer algum trade nesse sentido. Beleza, pessoal? Foi esse insight que eu queria passar para vocês. Eu abri aqui o gráfico do Bitcoin, que eu estava procurando algum trade, dando uma estudada nele aqui, analisada. Aí encontrei essa oportunidade que achei interessante passar para vocês. Então, não esquece de deixar o like, curtir. Se quiser deixar um comentário para incentivar, pedir algum tipo de vídeo. É isso aí. Valeu, bons trades, até a próxima.